Salve, salve terceirão, olha aqui o professor Helder voltando com vocês, finalmente não tivemos aula de filosofia no primeiro momento, depois que nós tivemos a paralisação, o que não quer dizer que vocês ficaram sem aula, porque o SAIS estava todo vapor, vocês têm aulas, continuem assistindo a aula do SAIS sempre que achar necessário, mas já estamos voltando com aulas comigo nesse primeiro momento. E com saudade de vocês, com saudade de verdade mesmo, tá? Porque nós saímos de um momento de espiritualidade tão bacana lá no nosso encontro no terceirão e já estávamos planejando outros encontros, mas eu queria também deixar um aviso em termos de ensino religioso. Vamos trabalhar a filosofia, mas tanto o professor Levítico quanto eu estamos fazendo parte da pastoral da escuta. Se alguém tiver necessidade de conversar, desabafar alguma coisa, pode entrar em contato conosco. Isso faz parte da atividade de ensino religioso da escola, que não desamparou você nesse momento, tá bom? Então, um bom retorno. A filosofia já vamos começar a aula com o capítulo 8, tá bom? Se houver necessidade de a gente retornar às atividades anteriores, os capítulos anteriores, é só entrar em contato comigo, que aí então eu faço uma aula explicando resumidamente os conteúdos anteriores, tá bom? É bom lembrar que também nós vamos ter novidades a partir de agora, e filosofia ela vai entrar nesse esquema também, que são as aulas através do Meet, tá? Muito em breve teremos aula de filosofia do terceirão ao vivo pelo Meet, então quem ainda não baixou no seu celular, quem não baixou no computador, vai lá, baixa, é uma excelente ferramenta. Eu já estou trabalhando com essa ferramenta do SAIS em outras escolas e no IST não vai ser diferente. O diferencial do IST, na verdade, é que nós teremos, além da aula do Meet, que a possibilidade de gravar no Meet, nós também teremos ainda o nosso canal no YouTube. Então procure as nossas aulas. Se não encontrar, fique bem claro aí, se não encontrar lá no nosso canal, procure no playlist, não só nos vídeos que você vai encontrar as nossas aulas, tá bom? Então, um bom retorno para todo mundo, parabéns para vocês, porque é um terceirão forte, passando por toda essa situação que nós estamos vivendo, mas eu tenho certeza que vocês serão vencedores no final, tá bom? Então a gente já vai entrar no nosso assunto, um assunto novo, capítulo novo, que é a aula número 8, que fala sobre sentidos, razão, realidade e experiências. Dentro de um contexto filosófico, isso tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesse momento, sobremaneira a questão da realidade e das experiências. Vocês estão tendo uma nova experiência nesse momento, todos nós estamos tendo uma nova experiência a partir de uma realidade que foi abruptamente alterada por uma pandemia. Então nós passamos a vivenciar uma outra realidade do que nós estamos vivendo antes da pandemia, e nesse momento que estamos vivendo, nós estamos então procurando ter experiências. Isso que nós estamos passando agora, esse tipo de aula que nós estamos tendo aqui, é uma experiência nova para vocês, é uma experiência nova para mim. E dentro desse contexto de pensar realidade e experiência, ela está totalmente conectada à ideia do sentido e o uso da razão. Então, quando se fala nesse contexto de uso da razão, do sentido, você ter um novo olhar para a realidade ou perceber a realidade e como você vai ter o contato experimental, a experiência com ela, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, e ela acaba então dentro da filosofia, dentro do Enem, vão te cobrar 2 pontos em relação a essa aula que nós vamos ver, que é a ideia do empirismo e a ideia do realismo. Todas essas duas concepções, essas escolas filosóficas, que elas têm um pensamento distinto, porque elas vão discutir sobre a epistemologia, ou seja, como assimilar o conhecimento, como é que o conhecimento entra na minha cabeça. Todas as duas escolas, muito embora elas sejam antagônicas, ou seja, elas são opostas, elas têm uma mesma discussão. É por isso que essas duas escolas elas se enfrentaram ao longo, desde a Antiguidade Clássica, muito embora o teu livro esteja trabalhando numa perspectiva da Idade Moderna, é isso,
mas a gente pode esticar esse embate, esse antagonismo entre empirismo e realismo, desde a Antiguidade Clássica, como a gente vai ver já já, tá bom? Então é isso que nós vamos seguir a partir de agora. Então é importante a gente pensar, até o Enem, que é um assunto que nós já vimos no segundo ano, ele é um assunto curto. Se você pegar o seu livro, você vai ver que lá na página 28, nós temos uma página e um terço apenas. Então ele é um assunto bem curtinho para a prova do Enem. Muito embora ele seja um assunto curtinho, ele é um assunto que vira e mexe está caindo em relação a isso, e nós temos que cuidar de alguns pontos. Muito embora o teu livro não esteja trabalhando nesse momento, vocês viram lá no segundo ano, o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 do teu livro do segundo ano de filosofia, ele vai trabalhar um pouco em cima disso. Aqui está mais resumido, tá bom? Que é pensando, inclusive, a metafísica e como que a metafísica ele acaba entrando nesse contexto de discussão, tá bom? E por isso que a gente tem que voltar lá na Antiguidade Clássica quando pensa esse tema. Mas o primeiro ponto do teu vestibular é entender que empirismo e realismo, eles são antagônicos, portanto, eles são formas, escolas filosóficas opostas. O primeiro ponto que você tem que entender sempre é este, tá bom? Então anota aí no teu caderno, anota aí no teu livro. Outro ponto que é bom a gente sempre lembrar é que são escolas de pensamento que buscam explicar a forma como nós, seres humanos, adquirimos o conhecimento. Então, não te atrapalha na tua prova, porque embora elas sejam opostas, e aí vem um termo técnico que é epistemologia, eles vão procurar descobrir, entender como as ideias funcionam, como o conhecimento chega até nós, seres humanos, tá bom? Como eu falei para vocês, nós já trabalhamos no segundo ano, e neste ano ainda já vimos uma imagem clássica do Rafael, aonde mostra a escola de Atenas, aonde você tem na figura central, classicamente falando, já caiu muito em vestibular, Aristóteles e Platão juntos, né? Aquela imagem icônica que está na apostila que eu já enviei para vocês, aonde o Platão ele aparece mais velho, uma ideia de mais sábio, portanto, apontando para cima, enquanto que o seu discípulo Aristóteles, que estiveram em muita treta, a gente já estudou isso, muito embora ele seja discípulo, eles acabaram tendo ali um rompimento, ele coloca a mão em linha reta, né, dizendo que é este plano aqui. Então, quando a gente fala de discussão de empirismo e realismo, nós temos que nos remeter à ideia de metafísica que começa a ser discutido lá na Antiguidade e ela chega até os dias de hoje. Por isso que eu estou lembrando o conteúdo do segundo ano que nós estudamos ano passado, tá bom? Então, o segundo ponto, com a prova do Enem, muito embora o teu livro não esteja trabalhando essa perspectiva, algumas questões elas remontam, elas pegam como contexto histórico para colocar esta questão na prova, o ponto quando a gente fala de Antiguidade Clássica. Portanto, a ideia de Platão e Aristóteles, quando Platão acaba construindo a ideia de um mundo inteligível, um mundo para além desse contexto, não é isso? Deixa eu só ver rapidinho aqui no slide de vocês. Então, esse mundo inteligível como aquele que é capaz de oferecer o conhecimento verdadeiro. E esse mundo inteligível para Platão, ele é baseado na razão, enquanto que o mundo sensível, no entanto, é baseado nas sensações. É esse plano agora, que você toca, você vai sentir se algo é quente, se dá calor, se está frio. Então é um mundo sensível, é um mundo dos sentidos, tá? Porém sendo algo racional, obviamente, né? Se você toca em algo que é quente, você vai conseguir identificar se é um quente perigoso ou não. Então também é algo racional nesse sentido, tá bom? Então, como eu falei para vocês, cuidado na prova, a gente tem que levar em consideração também o pensamento do mundo antigo. Mas um outro contexto que cai na prova do vestibular, realmente, falando, é em relação à
embate propriamente dito do empirismo e do realismo. E aí você tem duas escolas bem interessantes. René Descartes, lá na França, vai acabar criando o cartesianismo. Então esse pensamento ele vai retomar, ele vai ter um papel muito interessante no que se diz falar de metafísica, para além da física. Ele vai ter um papel muito importante na questão científica, na busca do conhecimento científico, mas partindo do princípio da metafísica. No mesmo período, mas no final do mesmo século do Descartes, portanto, do pensamento cartesiano, matemático, não é isso? Onde você tem que colocar todos os pontos, vai aparecer um inglês que eles estão separados por um é do início do século e outro é do final do mesmo século, que é o David Hume. O David Hume, ele vai dizer que o conhecimento é baseado na experiência e na experimentação. Então, qual é o ponto que tu tem que entender para a prova? Que empirismo ele está ligado exatamente com a experiência e a experimentação, que é um ponto muito importante também para a ciência. Por exemplo, nós não temos uma vacina para a Covid-19. Para poder termos esta vacina, teremos que fazer experiências, como estão acontecendo, experimentações para chegar até uma conclusão lógica. Enquanto que com o pensamento cartesiano, ele vai partir para uma lógica matemática. Se você tem um remédio que funciona, então vacina todo mundo. Mas nós sabemos que às vezes ela acaba funcionando para um grupo e não funciona para outro. Enquanto que para o empirismo você tem que experimentar para ver qual é o resultado, tá bom? Então ela vai por aí. Então o David Hume, ele vai ser o nome que você tem que lembrar na tua prova do Enem para pensar em empirismo. Enquanto René Descartes, lá na França, é o nome que você vai estar ligado, as questões do vestibular vão te cobrar por aí, em termos de cartesianismo, tranquilo? Então, o que tu também não pode esquecer para a tua prova, a nossa prova e a prova do Enem, é que o empirismo é a teoria filosófica baseada na ideia que a experiência é a fonte do conhecimento, enquanto que o realismo é a teoria filosófica que baseia-se na afirmação que a razão é a fonte do conhecimento humano, tá bom? Então, o realismo que está ligado ao cartesianismo, ao René Descartes, eles são herdeiros de Platão, é um ponto que eu tenho que ligar. Enquanto que o David Hume está ligado ao empirismo e eles são herdeiros do Aristóteles. Lembrando que o Aristóteles é considerado inclusive o pai do cientificismo, não é isso? A gente tem sempre que ligar a esse ponto. Lá no teu livro, inclusive, também tem uma charge que é muito comum em provas de vestibular, que vai fazer, a Mafalda ela vai medir o crânio dela, se você observar, está aí no slide também e está no teu livro, e ela faz a pergunta, como é que o conhecimento vai caber nesse tamanho? Então é uma pergunta filosófica muito comum em relação à discussão do empirismo e realismo. Como o conhecimento entra na cabeça? Ponto para a prova, toma cuidado, a gente pode pensar em 3 leis, tá? Essas leis elas estão, ou seja, é associação por semelhança, é um ponto. Então você pode fazer aí, pensar o conhecimento por uma questão semelhança, o que é parecido. O teu livro ele dá um exemplo bem interessante para que você pense isso. Lá na página 28, por exemplo, diz assim, olha, estão submetidas 3 leis, tá? A associação por semelhança, por exemplo, uma foto que remete à cena original. Então, é uma associação por semelhança. Como diz aí, a associação por continuação no tempo e no espaço. O teu livro ele dá o seguinte exemplo. A ideia de um quarto na casa leva a ideia de um outro quarto. E para finalizar essas 3 leis,
associação por causa e efeito. Aí ele dá um exemplo, uma chaminé numa casa, por causa e efeito, você vai ver então que tem uma lareira, tem fogo na madeira, por uma questão de associação. Você vê a chaminé e associa outras coisas a ela, tá? Então ela acaba sendo movimentada por essas três leis. Também lá no teu livro, logo lá no início, é um ponto que cai em prova de vestibular, que é em relação ao empirismo, ao David Hume. E ele fala da questão fala de ideias, impressões e ideias. Enquanto que as impressões, que são as percepções, né, do conteúdo mental, as impressões, elas caracterizam-se pela sua força de vivacidade. Então, o que seriam essas impressões? Você tem as sensações externas, auditivas, visuais, gustativas, táteis. Então, essas são sensações externas, são impressões. Se você pega numa chapa quente, você vai ter várias sensações, ou fria. Você tem, então, o toque, o cheiro, né, o gosto, a visão. Então, são impressões externas. Você também tem impressões internas, como, por exemplo, emoções e desejos. E quanto às ideias, são cópias dessas impressões que você tem, tá? Com menos força e vivacidade. Por que elas são cópias? Porque você já teve uma impressão, então a tua ideia, tu cria uma ideia. Se você sentiu um gelado, você pode criar uma ideia de um copo com gelo ou um sorvete, então você tem uma cópia da impressão. Que elas podem ser simples de memória ou complexas, porque você acaba criando uma imaginação, tá? Então, nós temos esses dois pontos aí, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, a gente vai ficando por aqui. O capítulo aula 8, portanto, sobre empirismo e realismo, tá bom? Qualquer dúvida, estarei de plantão. Entre em contato conosco, tá bom? Um grande abraço e um beijo para vocês. Até a próxima aula.